Boa noite. Esse vídeo aqui é consequência direta do último vídeo, né, que eu havia clicado aqui para abrir as propriedades dessa camada. Lembrando que essa camada, essa vetor, o C, uso do solo 1985, é resultado dessa query aqui. Deixa eu ver. Não vai permitir eu mostrar porque eu estou com a aba aberta aqui. Mas ela é resultado de uma query SQL que eu executei no meu banco virtual do QGIS, né? Não é o meu banco PostGIS, nem o Specialite, nada disso. É o banco do próprio projeto QGIS. Quando você adiciona alguma camada aqui dentro, o QGIS cria um banco de dados próprio do projeto. Você consegue consultar essa camada, aqui no caso a camada mesclado, e aplicar algumas queries, algumas funções em SQL do PostGIS em cima dela, beleza? Então, como resultado, eu tive essa camada aqui, vetor os seus do solo 1985, em Sirgas 2000. Eu só abri essa aba de propriedades, pessoal, para mostrar para vocês que esse resultado está em Sirgas 2000, ou seja, a camada mesclado em si está em WGA64, o EPSG 4326, mas quando eu fiz a query SQL, eu fiz o ST-transform no meu dado e converti o sistema de referência de coordenadas aqui para Sirgas 2000, que já é o padrão do meu banco. Isso para eu facilitar a minha vida na hora de publicar esse dado no meu banco, beleza? Não cancelo aqui. Essa camada, pessoal, foi resultante dessa query aqui. Lembrando que ela está sendo executada no meu projeto, correto? Dentro da minha camada virtual aqui, que é um banco de dados virtual do meu QGIS, ou seja, ela mostra todas as camadas adicionadas aqui. Nesse caso eu tenho um mesclado, correto? Em cima dela eu executei essa query, gerei essa tabela de atributos e carreguei essa nova tabela de atributos como essa camada, vetor UC uso do solo 1985, que é essa camada aqui, certo? Agora o que eu posso fazer? Deixa eu só definir o sistema de referência agora a partir dessa nova camada. Agora eu posso pegar essa camada, pessoal, que eu gerei a partir de uma camada que está no meu QGIS, que é a mesclado. Apliquei uma query SQL como em cima dela dentro do banco de dados virtual aqui no meu projeto QGIS. Gerei uma nova camada, que é essa aqui. Lembrando que essa camada, pessoal, é diferente da mesclada pelo seguinte. Eu removi algumas colunas desnecessárias que eu não queria trabalhar. Eu apliquei um processo de stmakeValid, uma função stmakeValid, tentando eliminar alguns problemas de topologia. A stunion para fazer um dissolve das geometrias, ou seja, pegar todas as geometrias e fazer o dissolve dela respeitando as outras colunas, ou seja, onde nas outras colunas dos campos forem iguais, eu fiz o dissolve da geometria. Com isso, eu diminui a quantidade de linhas e também diminui a quantidade de geometria, de feições. Por fim, apliquei o ST-Transform para converter o sistema de referência para Sirgas 2000. Peguei tudo isso aqui, gerou essa camada nova, essa tabela de atributos, carreguei no QGIS, certo? Agora, qual que é o objetivo final disso aqui? Eu pegar essa coluna, essa tabela aqui, e publicar no meu banco de dados. Nesse caso, pessoal, eu tenho referente a essa série de vídeo 4, eu tenho esse esquema aqui, cadastro ambiental, que tem os dados de nascentes, que eu vou retomar lá para frente, e tenho essa aqui, ó, unidade de conservação, correto? Eu havia pensado em criar um esquema novo para salvar esse dado aqui. Unidade de conservação, map biomas, por exemplo. Mas eu vou trabalhar dentro desse próprio esquema aqui. Porque depois, quando eu trabalhar os dados do cadastro, eu salvo o resultado do cadastro ambiental rural, eu salvo o resultado aqui dentro. Assim eu consigo ter um link, digamos assim, dentro do próprio esquema. Perfeito? Então eu seleciono o esquema aqui, vou importar camada, seleciono a camada que eu quero importar, vetor UC, uso do solo, o esquema, unidades de conservação, a tabela, eu vou manter o nome da tabela de entrada, por isso que eu já deixei renomeado desse jeito aqui. Chave primária, PK, coluna, GEON, fonte, sistema de referência fonte, 4674, sistema de referência destino, 4674, codificação, TF8, converter os nomes dos campos para minúscula, ok. Criar índice espacial, ok. E agora eu executo e espero fazer o processo de importação.
aguardando que dê tudo certo, né, pessoal? Vamos dar uma olhada. Se der tudo certo esse processo de importação, pessoal, ele vai aparecer uma mensagem de OK. Mas o que tem que ficar claro aqui para vocês, pessoal, é que esse resultado que eu estou salvando, ele vem dessa tabela mesclada. Apesar de ter uma camada adicionada nova aqui, vetor, essa camada vetor que eu adicionei, ela vem dessa tabela mesclada aqui, dessa camada vetorial mesclada. Ou seja, se eu remover essa tabela, essa camada vetorial mesclada do meu projeto, essa outra deixa de existir. Perfeito? Porque a base dela, dessa camada vetor, é a mesclada. Ou seja, toda essa query SQL, deixa eu mostrar aqui, que eu executei para vocês aqui. Deixa eu vir aqui no finalzinho. Toda essa query que eu executei, ela vem from mesclado. Ou seja, se eu remover o vetor mesclado do meu projeto, essa query deixa de fazer sentido, ela deixa de existir. E daí, consequentemente, eu não teria esse arquivo aqui. Então, digamos assim, que eu tenha duas camadas vetoriais, uma, sei lá, de unidade de conservação e uma outra de tipos de classes de uso do solo. Tenho duas camadas vetoriais no meu projeto QGIS. Salvo o meu projeto QGIS. Em cima dessas duas tabelas, pessoal, que está dentro do projeto, eu consigo vir aqui, ó, dentro do camada virtual e executar queries, fazendo união entre elas e tudo mais. Lembrando que ela vai estar limitado à capacidade da tua máquina, né, do teu notebook, do teu computador, etc. e tal. Se você estiver trabalhando com banco de dados em servidor, é muito mais vantajoso que um servidor mais parrudo, mais robusto. É muito mais vantajoso você fazer a publicação no banco dos dados, trabalhar lá dentro e pegar os resultados, digamos assim. Mas no meu caso, tanto o meu banco de dados quanto o meu projeto rodam na minha máquina local. Então, a dificuldade de processamento, muitas vezes, entre o banco e essa opção de camada virtual aqui no meu projeto QGIS, seria muito próximo o tempo de processamento tudo isso. Então, às vezes, para mim é mais vantagem trabalhar com uma camada virtual do QGIS, utilizando o próprio banco do projeto ali, do que eu simplesmente ir publicando os resultados no banco e trabalhando lá e depois republicar. Então, é muito uma questão de necessidade mesmo. Conforme a necessidade, o tipo de processo que quer fazer, às vezes é vantajoso utilizar o banco de dados virtual do QGIS, gerar o resultado e só então pegar o resultado final e publicar no banco. Que não deixa de ser um banco lotado na minha máquina, né? Que no caso é meu notebook aqui. Então, isso é muito relativo, pessoal, conforme o que vocês querem fazer. Aí o que acontece? Eu fiz esse processo de merge entre os dados das unidades de conservação com os do solo para o ano de 85, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Gerei essa camada vetor, os seus do solo 1935, estou publicando no banco, beleza? Eu tenho que repetir esse processo, pessoal, essa mesma query, essa parte do STMakeValid, STTransform, STUnit, tudo isso eu tenho que repetir para os dados de 86, 87, 88, 89, 90 e assim sucessivamente. Ou seja, aqui dos meus dados, meus resultados, eu fiz até o momento, que eu estou mostrando aqui para vocês, é publicar os resultados do uso do solo de 85 para as unidades de conservação e publicar no meu banco. Tem que repetir tudo isso para 86, que é fazer um merge entre os dados aqui, entre as camadas vetoriais, e depois pegar o resultado e fazer novamente, rodar a query, publicar no meu banco, e depois eu tenho que fazer para 87, para 88, 89, 90 e assim sucessivamente até 2018. Então, fechando esse vídeo agora, que eu espero terminar aqui, eu estou aguardando, se demorar muito o processamento aqui, eu vou finalizar o vídeo e fazer um outro depois com o resultado. Mas fechando essa publicação aqui, pessoal, no meu banco, eu vou repetir o processo em off, não vou gravar, para os anos de 86 até 2018. Aí a expectativa é que no próximo vídeo eu já retorne com todas as camadas adicionadas no meu banco. Para daí eu começar a fazer queries mais avançadas nela lá e conseguir trazer os resultados por unidade de conservação, ou seja, evolução do solo na unidade de conservação X de 85 a 2018. Aí fazer a evolução do uso do solo na unidade de conservação Y de 85 a 2018. Então poder fazer uma filtragem para cada uma da unidade de conservação, possibilitando assim plotagem de gráficos ou mesmo fazer mapas, tudo isso.
Então é para isso que eu estou caminhando, beleza? Então aguardar finalizar essa importação aqui. Vou deixar rodando, pessoal, que já está em 10 minutos do vídeo. Mas vou deixar rodando aqui para ver se termina aí até uns 15 minutos, para concluir essa parte de publicação no banco. Se bem que eu posso interromper a gravação agora, pensando aqui, eu posso interromper agora e no próximo vídeo eu trago o resultado e mostro esse resultado abrindo lá do banco de dados. Então é isso que eu vou fazer, beleza? Vou deixar esse processo rodando aqui. Aí, dando ok no processo de importação, eu já gravo um vídeo na sequência mostrando o resultado publicado no banco de dados, beleza? Até para não deixar tão longo o vídeo. Então, pessoal, obrigado aí para quem está acompanhando e um abraço.